Boa noite, irmãos. Quem está com expectativa aqui essa noite? Perguntei quem está com expectativa. Perguntei quem crê em milagres aqui essa noite. Eu não perguntei quem está só veio para passear. Olha para alguém e diga: você veio para passear ou veio para acreditar novamente? Amém? Vocês estão prontos? Essas quartas serão quartas proféticas. Sabe, muitas pessoas recebem a palavra, eles possuem a palavra, mas não lutam um bom combate. Eu percebo que na jornada da fé, muitas pessoas receberam palavras proféticas. Sabe, debaixo dessa unção profética, destinos são mudados. Todas as vezes que Deus reserva um tempo para o seu povo, e Ele libera essas palavras, uma unção da parte de Deus vem de forma específica. Mas percebe que após receber você se alegra, vem algo de Deus para você, e agora algo vai se levantar para que você não permaneça. Diga: mas eu continuo acreditando. Só quem acredita aqui dá um glória a Deus. Você crê que serão dias de milagres esses dias? A gente está com as celebrações nas quartas de milagre, mas todos os dias isso vai estar fluindo na sua vida. Até a outra quarta eu quero ouvir testemunhos aqui. Amém? Estão prontos? Estão mesmo? Abre tua Bíblia no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. Diga: uma fé inabalável. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Ou confiança inabalável. Confiança incondicional. A fé não nega a existência de um problema, gente. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo, mas é viver pela verdadeira realidade. Existe um mundo espiritual aqui agora. Existe uma condição natural e existe uma condição espiritual. Como filhos de Deus, precisamos conhecer mais sobre esse reino, conhecer sobre o que Jesus fez por nós e tomarmos posse disso. Uma das coisas que eu aprendi é que a forma que lutamos na crise é se alimentando de Deus, se alimentando da vontade de Deus, da sua palavra. Não tem como você ter uma confiança incondicional se você não se alimentar. Perceba que todas as vezes que você está consciente do reino, consciente do Senhor, você passa por coisas difíceis e parece que essas coisas não são difíceis, por causa da consciência. Você sempre vai manifestar o que contempla, mas todo ajuste externo começa com ajuste interno. A gente quer se livrar de coisas externas, quando na verdade Deus quer transformar a gente de dentro para fora. A transformação começa de dentro. A gente quer que tudo mude do lado de fora, mas, por exemplo, eu quero perder peso sem ter que fechar a boca, fazer uma dieta. E eu creio, irmão, já vi milagre assim do cara. Mas se não mudar a mentalidade, volta de novo para aquele processo. Eu já vi pessoas fazerem cirurgia bariátricas e depois voltam a engordar de novo, por causa da mente, porque é um processo interno que precisa ser mudado. Às vezes não é a comida o ponto-chave, às vezes a raiz é uma crença de rejeição, alguma área da nossa vida que muitas vezes você não percebe que tem essa crença. Só que a palavra de Deus, ela é muito poderosa. É por isso que a gente precisa acordar todos os dias, não no automático. Trabalhar, dormir, acordar, fazer algo. Não, existe um propósito porque eu estou aqui todos os dias. Quando você acordar de manhã, eu estou vivo, estou respirando, estou acordado porque existe um propósito. Não ficar no automático. Os primeiros minutos do dia, eles são muito importantes, e os últimos finais. Isso determina como a gente vai passar todos os dias. Porque ao acordar de manhã, quando você não leva a sua mente na direção certa, porque a gente aprendeu sobre reinar em vida, sobre governar sobre o diabo, governar sobre circunstâncias externas, mas a gente não aprendeu a governar sobre nós mesmos. Enquanto você não aprender a governar seus pensamentos, você nunca vai mudar a sua linguagem. E isso afeta a sua fé, porque a gente aprendeu uma fórmula: eu declaro sobre o diabo, eu declaro sobre as circunstâncias, mas muitas vezes eu não estou governando minha vida.
Porque nem sempre eu vou ter motivação para certas coisas, mas eu vou fazer porque tem que ser feito. Amém? Viver como um vitorioso e não como alguém que é uma vítima das circunstâncias, que foi jogado no canto da parede. Não, essa não é a nossa posição em Cristo Jesus. Primeiro ponto é que o alimento está na crise, está na luta. Vamos entender algo aqui. Segunda de Pedro. A gente permite que o diabo ataque a gente por não alimentarmos o nosso coração e renovar nossa mente com a palavra de Deus. Toda vez que sua alma não for governada pela palavra, ela vai ser governada pelas emoções. E aqui está um ponto importante. Eu não estou falando de uma vida religiosa. Amém? Tem pessoas que gostam de fazer devocional, glória a Deus. Eu creio num relacionamento com a palavra viva, onde você passa o dia todo consciente, meditando, falando com o Senhor. Você pode falar consigo mesmo. A mulher do fluxo de sangue falava para ela mesma. Então vou orar, vou fazer alguma coisa. Pai, você está comigo. Está consciente que você tem um pai, Ele é o meu pastor e nada me faltará. É um senhorio sobre nossas vidas. É acordar de manhã, eu tenho um pai. E você começa a meditar sobre a bondade de Deus, refletir sobre a bondade de Deus. Então a palavra de Deus diz o seguinte, 2 de Pedro capítulo 1, verso 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas no esforço próprio, é assim? No conhecimento de quem? E de Jesus Cristo, nosso. Quanto mais eu conheço a Deus e a Jesus, o que é que vai acontecer? Graça. E o que é graça, gente? Graça aqui é favor, capacidade. Graça e paz. Paz aqui é shalom, é bem-estar em todas as áreas. Às vezes a gente acha que o que precisa multiplicar é o dinheiro. Não, é a graça. É a paz, para que realmente você tenha a ideia certa de ganhar o dinheiro que você precisa. Então graça e paz é multiplicado de que forma? No conhecimento de quem? Visto com o seu divino poder nos deu. Ele vai dar ou deu? Para de tentar convencer a Deus daquilo que Ele já te deu. Para de tentar convencer a Deus de te dar algo que Deus já te deu. Esse entendimento vai mudar a maneira como eu oro. Porque eu não vou orar como alguém que funciona a partir da escassez, mas alguém que entende que é filho de Deus. Algumas coisas você começa a decretar e declarar, porque agora você é filho, você já possui. Eu falei domingo algo muito interessante sobre se tornar primeiro. Quem estava aqui domingo? A fé está ligada sobre o ser. E olha o que aqui Pedro está dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus. Quanto mais eu conhecer o Senhor, quanto mais eu tiver revelação de quem Deus é, mais graça e mais paz. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo. Faltou alguma coisa? Diga assim: tudo é tudo. E por que algumas áreas da nossa vida estão faltando algumas coisas? Quem já parou para meditar sobre isso? Então vamos lá. No que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou pela glória, para a sua glória e virtude. No grego aqui, conhecimento é conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 agora. Toda a resposta que você procura em todas as áreas da sua vida estão ligadas a saber quem Jesus é, entender quem Ele é e o que Ele fez por você. Tudo está ligado a isso. Olha que coisa interessante. Eu oro para que você veja Jesus em todas as áreas da sua vida. Amém? Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, diga entendimento. O maior problema do povo de Deus não é o diabo que foi vencido já, não é o pecado que já foi vencido. Hebreus 2 e 14 fala que Satanás já foi vencido. Hebreus 9 e 26 diz que o pecado foi vencido, foi aniquilado. Nosso maior problema é a questão de entendimento. Entendimento. E o entendimento vai gerar percepção. A fé não pode ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Muitas pessoas nem sabem as crenças que têm. Eles não percebem.
não entendem sobre essa questão de crença. Muitas coisas que a gente diz que é o diabo são crenças, reações, sensações que temos. A irmã deu um testemunho há um tempo atrás aqui, que o sentimento que ela sentiu, teve pânico. E claro que existe uma influência espiritual, o reino, a vida é espiritual, mas está muito ligada a uma crença. Porque essa questão de confiança condicional está ligada sempre que a gente precisa entender que sempre haverão problemas que vão fugir do nosso controle. Então, se a minha confiança em Deus é condicional a como tudo está, sempre ela vai mudar. É por isso que a gente tem que entender uma confiança em Deus, que ela é incondicional. Confiar em Deus mesmo quando a vida não faz sentido. Isso está ligado à revelação de quem Ele é, porque é isso que vai nos sustentar diante de pressões que você não consegue entender. A gente quer resposta para tudo, a gente quer solução rápida para tudo. Tinham 2 cegos que levaram a Jesus e os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi o pai, foi a mãe? Por que isso está acontecendo? Quem foi que pecou? Jesus disse: não foi porque ninguém pecou. E ele nem tentou explicar demais, ele foi e resolveu. Porque Deus foca na solução. Amém? Fé não se explica, se aplica. Tem coisas que eu não estou entendendo, pastor Danilo, mas eu continuo crendo. Maria recebeu a promessa, então o Espírito de Deus vai se encarregar de transmitir para você. Segundo, você vai possuir a promessa. E terceiro, você tem que combater o bom combate. E é por isso que nós estamos aqui. O bom combate não é uma luta ruim, é um bom combate. A palavra bom ali é kalos, que fala de algo lindo. É um bom combate, ou seja, é algo bom, amém? O combate da fé. A gente se sente desconfortável por causa das crenças, porque aprendemos a controlar e não a depender, e não a descansar. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo de número 5, versos 7 e 8 de novo. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa... E a parte final diz o quê? Porque ele faz o quê, gente? Você tem certeza mesmo que Deus está cuidando de você? Tem? E por que tanta ansiedade, medo? Porque a ansiedade é uma linguagem de quem não acredita que será atendido. É o grito da mente tentando controlar aquilo que é incontrolável. Isso é ansiedade. É a gente sem perceber tentando controlar algo. Só que a ansiedade é a fé na coisa errada. Você está vivendo antecipadamente o mal, porque você acredita que aquilo vai acontecer. Por isso que está com medo. Se você não acreditasse, você não teria essas sensações ruins, de tristeza, de angústia, de dor. Quando você está acreditando na crença correta, o que é que a fé libera? Paz e alegria. Então vamos lá. Verso de número 8. Sede sensatos e vigilantes. O que é que Pedro está dizendo aqui? Você orou, entregou, então tem alguém agora querendo devorar você. Mas o diabo não pode tocar em você. Se devorar aqui é tormento. Pensamentos que são lançados sobre a nossa mente para tentar trazer o que? Angústia, dor, sofrimento. Mas nós temos a resposta para tudo isso, a palavra de Deus. Então olha o que Pedro diz: o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando. Ele só ruge, é um rato com megafone. Já viu um rato com megafone? Você escuta o barulho, mas ele não tem esse poder. É feito uma sombra, a sombra não é realidade. Vamos para Salmo 37, verso 5. Estou só lembrando a tua alma algumas coisas. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais, qual é a nossa parte? Diga: descansar. Olha para o teu vizinho e diga: descansar. Olha para o outro e diga: descansar. Diga: acalme-se, fique quieto. Sensato ali e sede sóbrios é: se acalme.
Não vou dizer o que Cleide lá em casa diz quando ela quer falar acalme. Então vamos lá. Com certeza ela vai me ouvir, porque ela fica assistindo minhas pregações. Então, Cleide é uma bênção. Pensa numa mulher de Deus, gente. Se acalme. Fique tranquilo. Vamos lá. Entrega o teu. Deslute. Se esforce. O que ele diz? Entrega. Por que a entrega está sendo tão difícil para a gente? Quem entendeu isso aqui? Filipenses 4:6, vai lá. Eu vou chegar onde vocês estão pensando. Toda vez que sua mente está desesperada, ela bloqueia seu raciocínio, seu entendimento. E é por isso que você não flui nos fluxos da graça ou do Espírito. E quanto mais ela tenta forçar, menos ela percebe os sinais do Espírito. É no descanso que você tem as direções corretas. É no descanso que você percebe coisas que você não percebe agitado. Você acha que Marta percebeu o ambiente ali? Não, porque ela estava com o espírito errado. O problema dela não era estar servindo. O problema era por não fazer a coisa necessária, alimentar o seu coração e a sua alma. Ela estava irritada e inquieta. Você pensa que a sua preocupação é a falta de dinheiro? Não, é uma raiz mais profunda. O problema de Maria estar inquieta não era Marta. O problema de Marta estar inquieta não era Maria, né? Corrigindo, que estava servindo. Era por não fazer a coisa certa, coisa necessária, que era receber de Jesus, se alimentar, estar com Ele, se ocupar com Ele, meditar em Sua palavra, ter relacionamento e comunhão com o Senhor. Por não fazer isso, a gente muitas vezes está irritado, inquieto, preocupado com algumas coisas. Claro que a gente tem problema, todo mundo aqui tem. Alguns aqui têm uns problemas com muitos zeros, mas tem zeros a mais. Mas todo mundo está num patamar e todo mundo tem o mesmo problema em todas as áreas. Todo mundo aqui tem alguma área que te aflige, sim ou não? Sim. Mas o problema não é essa inquietação, não é o problema. É o espírito errado, porque o coração não está alinhado com a verdade. Por não fazer a coisa necessária, você se levanta com esse espírito de ansiedade. E a gente acha que essa ansiedade é por causa da falta de dinheiro, por causa de um problema que não foi resolvido. E na verdade está ligado a esse lugar que não está sendo ocupado em Jesus. Parece simples, mas se alimentar todos os dias do amor de Deus vai transformar a tua vida de fé. Eu sei que a gente quer chegar aqui e só ouvir palavras proféticas, e é maravilhoso, mas a gente precisa aprender sobre isso. Ah, Gleison, eu não tenho tempo. Bota no carro, bota na academia, bota onde for, compra um fone, bota pregações. Tem um pastor maravilhoso aí pregando. Vários aqui nós somos a graça. Profeta, pastores, mestres que estão ensinando a palavra. E várias igrejas que têm uma mensagem muito boa. Escuta a palavra de Deus. Amém? Às vezes eu mesmo fico me ouvindo. Um dia desse eu disse, poxa, Deus, onde é esse cara? Não andeis ansiosos por motivo. Por que a gente não vai andar ansioso por motivo algum? Ele diz que é por nenhum motivo. Isso é sério. Por motivo? Caramba, por motivo algum. Pelo contrário, ao invés de ficar ansioso e preocupado, o que é que você faz? Sejam conhecidas vossas solicitações ou solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e com ações de... Ao invés de ficar ansioso, o que é que Paulo ensina? Esse é o processo para viver paz. Verso 7. E a paz de Deus, que faz o que ela? Quando você está em comunhão, se alimentando da palavra, vem para um culto, ou recebe a boa palavra, a boa mensagem, tem comunhão com Jesus, com a sua palavra, algo está acontecendo na sua alma e na sua mente. É um processo para a paz. Esse lugar de comunhão, de rendição ao Senhor. Quem está comigo? Amém? É aqui onde a gente aprende a soltar o controle. Lançar sobre ele é soltar o controle. E quando você solta o controle, eu falei isso, ele volta para você. Vamos para Êxodo capítulo 14.
Êxodo 14, verso 14 e 15. Foi aqui onde eu parei domingo. Eu quero começar daqui. Verso de número 13. Vamos lá. Eu vou passar um tempo falando sobre descanso. Mas não tem como ter descanso sem alimento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me. Não. Em verdes me faz descansar ou repousar. Aonde é que Ele faz a gente descansar? Aonde é que Ele faz a gente descansar? Nos pastos. O que é pasto? Alimento. É do alimento que vem o descanso. Não tem como viver fé sem alimentar a fé. O maior problema de pessoas não estarem vivendo a fé ou uma vida de fé porque não alimentam a sua fé. Você sabia que a distância entre você e o seu milagre é do tamanho de um grão de mostarda? O que falta é magnetizar esse aço, é magnetizar essa fé. E o alimento para a fé é a mensagem, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouvir a palavra, mais os meus ouvidos vão ficar o quê? Aguçados. E ao invés de emprestar minha mente para os pensamentos que vêm do inferno, porque a gente precisa governar os pensamentos, mas não é um esforço próprio. Tudo que é puro, tudo que é amável, é nisso que deve ocupar a vossa mente. A gente pensa que é se esforçando, então você passa o dia todinho tentando substituir pensamento, e quanto mais vê, mais pensamento vem, porque eles estão oriundos de crenças também. Mas meditando na palavra, a palavra ela tem um poder, uma capacidade. Porque graça e paz são multiplicadas. Essa paz aqui que excede o entendimento que a gente leu de Filipenses 4, 7, ela ultrapassa o entendimento, ela não se explica, ela se vive. Alguém diz, como pode Edu estar passando por algo que era para arrancar os cabelos dele, era para ele, os dread caiu, mas era para ele estar mal, era para estar destruído. Como pode ele estar rindo? Claro que vem um sentimento, gente, a gente não é de ferro, é humano. Vem um pensamento, que comeremos, que beberemos, e quando vem, peraí, meu pai, a gente esquece de tudo que Deus já fez, das jornadas anteriores, porque a gente está sem alimentar a fé, e o racional começa a tomar forma. Começamos a caminhada por fé, no meio do caminho começamos a olhar para a água, para o vento, para a tempestade, para a onda, e olhamos para um lugar que Jesus não está, e é por isso que a gente afunda. Só que a minha pergunta essa noite é: então Moisés encorajou seu povo dizendo, não tenham medo, permaneça o quê? Firme. Faraó de um lado, montanha do outro, mar vermelho na frente. Deus leva o povo por uma direção que era uma barreira intransponível. O mar vermelho era algo que não tinha como romper. Naturalmente falando, há coisas na sua vida que naturalmente não vão romper. É por isso que a gente está aqui essa noite, porque haverá intervenção divina nessa coisa. Oh meu Deus, eu sinto uma unção profética. Irmãos, desde que eu pisei o pé, quando começou aquela parte de Jeová Jireh, eu estava indo lá atrás para o banheiro e o Espírito Santo falou no meu coração, essas quartas serão quartas proféticas. Tem pessoas que vão pegar, vão receber, vai ter ativação profética e vai ter uma girada de chave na vida de muita gente. Tem barreiras que são intransponíveis, só que Deus não errou o GPS nem a rota. Amém? Há coisas que vão precisar de uma intervenção divina. É por isso que Deus te levou para esse lugar e Ele te quer olhando para o impossível. Só que vê a palavra, fique calmo, não tenha medo. O que é que a gente mais faz quando se encontra encurralados? Se desespera, fica ansioso, tenta controlar, quando é o momento de se acalmar. Mas não tem como se acalmar sem se alimentar. Na sua força você não consegue. Jesus disse em Mateus 11, 28, eu gosto da versão a mensagem. Eles: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou fazer você descansar. O descanso não é algo que você consegue com seu esforço. Ele é o processo da fé. Ele é o ingrediente, ou ele é a finalidade da fé. A totalidade da fé é o descanso. É a nossa terra prometida. É uma vida onde pode acontecer o que for, você sabe passar e lidar com qualquer situação. Isso é maturidade, isso é reino de Deus. Viver por fé não é só botar a mão no enfermo e ele ser curado.
É preso feito Paulo, dizendo: quando tenho é como se não tivesse, quando não tenho é como se tivesse. Ou seja, nada determina a minha alegria, ainda de alegrar-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrar-vos. Esse cara estava vivendo bem, independente de circunstâncias, está bem. É por dentro bem. Quando você está por dentro bem, tudo lá de fora começa a ficar bem. Porque o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interior. A gente não quer ouvir esse tipo de coisa, porque a gente acha que o mundo exterior é reflexo da política, daquilo que está... Claro, tem muita coisa envolvida no mundo. Existe uma ação maligna, existe um monte de coisa. Mas muito da nossa realidade está ligada às crenças internas que temos. A gente não protege nossa imaginação sobre coisas. Olha o que Deus disse para Jeremias no capítulo 1. Estava levantando ele como profeta das nações. E disse: te levanto para derrubar, para destruir. Depois ele disse para edificar e plantar. Por que começou com derrubar e destruir? Porque muitas coisas, antes de edificar na sua vida, de plantar na sua vida, Deus vai arrancar coisas que não fazem parte do processo. Tem muita coisa em nós que gera incredulidade, medo, crenças erradas. E Deus quer derrubar essas pilastras mentais, esses pensamentos, essas fortalezas. Paulo chama isso de fortaleza mental. E uma fortaleza não se faz com uma pedra. São várias pedras esculpidas, são pensamentos ao longo dos anos que você vem pensando, aprendeu com a cultura, aprendeu com seus pais, aprendeu no ambiente que viveu, na escola, nas experiências pessoais, de experiências ruins, boas. Todas essas coisas foram moldando uma estrutura mental na maneira de pensar. É por isso que quando a notícia ruim vem, você se desespera. Ah, meu Deus do céu, nem parece que é questão. Porque tem uma fortaleza lá. Aí Paulo diz: mas as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas. Não é o meu esforço, a minha confiança não está no meu braço, mas essas armas são poderosas em quem? Quanto mais eu alimento minha fé, quanto mais eu me alimento do Senhor, quanto mais Deus se torna grande em meu interior, menores serão minhas circunstâncias. Elas vão todas vão diminuir. Golias para todo mundo era um gigante, para Davi era um nada, porque Deus tornou grande em seu interior. Tudo que Deus quer é se engrandecer dentro de você. Amém? Através de quê? Tudo começa também com o pensamento. Então, o Senhor não governa essa questão do pensamento. Então Deus quer destruir essas fortalezas que estão lá e você não sabe que tem. Insegurança, medo, reações, sensações que você tem que não sabe que tem, diante de pressão que você manifesta. Quando recebe um não, aí você quer viver assim a vida toda. Ah, Deus, meu problema é dinheiro, queria que entrasse agora na minha conta milhões. Mas você ia continuar sendo a criança que é, sem estrutura emocional, sem experiência. Não, Deus te fez para crescer, Deus te fez para brilhar, Deus te fez para viver coisas extraordinárias. Amém? E Ele está investindo em você. Ele te ama, Ele não te deixou. Vamos continuar. Então Moisés encoraja o povo dizendo o quê? Não tenham medo, permaneçam firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo. Se você aprender a saltar, se você aprender a descansar, você vai ver como as coisas vão começar a fluir naturalmente. E há coisas que você vai ver hoje mesmo. Eu creio que ainda hoje coisas vão acontecer aqui. A fé vai abrir portas que o nosso esforço não pode abrir. Qual esforço poderia abrir o mar? Qual esforço poderia abrir o mar? Nenhum, irmãos. Vamos lá. O que eles poderiam fazer aqui na margem? Só serem mortos. E se eles se atrevessem a entrar nas profundezas das águas, o que aconteceria? Também seriam mortos. Iam se afogar. Sim ou não? Não é de admirar que a Bíblia diz que eles ficaram confusos e aterrorizados. Então Moisés, ele anuncia o movimento seguinte. E qual é o movimento? Verso 14. O Senhor pelejará. Quanto a vós, fique como? Olha para o teu vizinho e diga: você está esperando um grande milagre. Diga: mas o maior milagre hoje é Deus te acalmar.
Porque tem muita gente aqui ansiosa, preocupada. E Deus está dizendo: fica calmo. Enquanto você está estressado, esgotado, tentando resolver, controlando, as coisas não estão trabalhando para o teu bem, porque você bloqueia o fluxo. Mas quando você se acalma, tem coisa que você nem orou e se resolveu, você diz: meu Deus, por quê? Porque você estava no descanso sobre aquilo. Porque essa área não tem a solução, o que eu queria era essa, mas essa aqui eu nem oro, nem peço e resolve. Claro, porque naquela você teve descanso, aquela não se preocupava. Porque o dinheiro está sendo um problema, porque é a área que você se preocupa. Na área que você se preocupa, as coisas não acontecem, porque a mente fica bloqueada. Você precisa se acalmar. A verdadeira força nasce no silêncio da entrega. É aqui que o invisível começa a funcionar para nós. As pessoas valorizam muito o fazer, Deus valoriza o ser. Amém? Então vamos lá. Então Moisés anuncia: acalme-se, fique tranquilo, fique calmo. Como que eu vou ficar calmo? Tá Faraó vindo, cheio de boleto. Os carros, cavalos, carruagem, boleto de tudo que é lado, né, gente? Uma vez eu estava muito angustiado e estava orando a Deus, orando, e meu irmão estava tão angustiado. Fazia uns 3 dias que eu estava muito angustiado. E eu me tranquei no quarto nesse tempo para orar. E o Senhor, eu aprendi que eu quero ouvir do Senhor, você vai falar comigo e tal. E me tranquei para ouvir. Claro que a gente sai, ainda volta, mas eram 3 dias específicos assim, buscando mesmo, indo para o quarto orar. E eu me lembro que eu chorando, só vinha vontade de chorar. Quem já orou assim? Só dá vontade de chorar, né? E botava a música que eu gosto, me acabava de novo. E eu disse: porque eu estou angustiado, porque eu estou desse jeito. E eu fui abrir a Bíblia para ler, e caiu Mateus 6, verso 24, coloca aí. Pense no versículo que me aterrorizou nesse dia. Deus não queria que o povo dele ficasse imóvel diante do mar. Amém? Acalmar-se não é ficar parado fisicamente, é uma atitude interior, enquanto eu caminho no propósito. Deus não queria o povo parado, até porque o mar não se abriria com eles parados naquele local. Tanto é que a ordem depois é o quê? Porque está orando agora? Porque há momento de orar, de clamar, mas há momento de agir. Tem pessoas que não saem da oração, mas não agem nunca. Tem coisas que vai precisar de uma ação. E se eu estou com a mente inquieta, eu não vou perceber as intuições do Espírito. Deus nunca fala comigo. Claro, você está com a mente tão agitada que não está percebendo. Não tem como. Amém? Só que se ele se recusasse a se mover, os carros de Faraó iam chegar, sim ou não? Iam atropelar todo mundo, gente. Era uma rota entre o mar e a fé, o medo e a fé. Diga, era uma rota entre o medo e a fé. Só que aí Moisés dá instruções. E aí eu me lembrei disso. Ninguém pode servir a dois. Eu fui ler o 25. Porque o 25 diz: não, andeis ansiosos. Eu queria ler lá, mas o Espírito Santo me parou para esse texto e disse assim para mim: volta para o 24. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará, ou será leal a um, ou desprezará. Pois ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando eu vi esse texto, eu disse: por que você está falando isso? Eu não sou apegado a dinheiro. Eu ajudo pessoas, eu dou sementes, eu planto na igreja. Deus disse para mim: perceba que 3 dias você está angustiado, e o motivo da sua angústia e de suas decisões e escolhas estão baseados no dinheiro. Será que tudo que nós estamos... Será que as nossas escolhas estão sendo baseadas por nossa condição ou por nossa posição em Cristo? Tudo que eu estou fazendo é por causa da escassez? Preocupado com a relação ao dinheiro ou por direção de Deus? E eu não queria esse texto. E eu comecei a dizer para Deus que eu não era isso.
E Deus disse para mim: todo o seu sofrimento, porque o dinheiro está exercendo controle e domínio sobre você. E eu chorei naquele dia, disse: rendi graças ao Senhor. Ele disse: Senhor, me ensina. Porque a Bíblia não compara servir a Deus e a outra área, só o dinheiro. Porque se a gente perceber, 90% dos nossos problemas está ligado a dinheiro. Se a gente for verdadeiro aqui conosco mesmo essa noite, uma das maiores preocupações da gente está ligada a dinheiro. Só que tem muita gente passando coisa muito pior. Tem coisas que não tem jeito, assim. Tem gente que está passando algo aí terrível, com câncer no estado terminal, que só um milagre da parte de Deus pode resolver. Às vezes a gente tem uma vida tão extraordinária, e por causa de coisas tão pequenas a gente perde a vida. Está na hora de viver intervenções divinas. Está na hora de ver o que a gente nunca viu. Quem está comigo? Olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, é uma roda entre o medo e a fé. Diga: duas instruções. O Senhor lutará por você. Então somente se acalme. Quais são as instruções? Deus vai lutar, mas qual a nossa parte? Diga: entrega. Diga: entrega e rendição. Levante sua mão e diga: Pai, hoje eu cesso meus esforços e eu me rendo ao propósito. Eu entrego em tuas mãos, porque eu sei que do Senhor é a batalha. O diabo vai gritar para você amanhã: isso e aquilo. Você vai dizer bem alto para ele: a batalha pertence ao Senhor. Eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus por mim. Pode ser sua função atravessar, mas a função de Deus é fazer você chegar lá. Deus vai te dar instrução, você vai atravessar, mas Deus fará você chegar lá. Diga: minha parte é crer, e a parte de Deus é conquistar. Amém. O risco de viver pela fé são reais, mas é extraordinário viver pela fé. Quando a gente vive pela fé, o Senhor vai erguer nossos olhos muito acima das circunstâncias, dos medos, sejam eles quais forem. Está comigo? Deixa eu entrar em algo aqui que veio no meu coração. Quem lembra aqui quando Deus pediu um filho a Abraão? Quem lembra aqui? E Ele deu para nós o seu melhor, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 1, verso de número 1, por favor. Antes disso, Isaías 55, verso 9. Coloca aí Isaías 55, verso 9. Aleluia. Isaías 55, verso 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Isso aqui é algo que me intriga, porque no nosso relacionamento com Deus, a gente muitas vezes não compreende a vontade de Deus. Deus pede Isaac para Abraão. Em algumas áreas da nossa vida a gente não está conseguindo entender. Só que o que Deus está fazendo por trás disso é muito maior do que você imagina. Amém? Se a gente hoje, vendo a situação de Lázaro, fosse tentar entender na ótica de Marta e Maria, no momento que Lázaro estava doente e morreu, todos nós íamos ficar frustrados como elas ficaram com Jesus. Como muitas vezes, muitos de nós ficamos frustrados na fé. Só que mesmo frustrado na fé, não deixa de seguir Jesus e de ouvir o que Ele está dizendo. A gente não tem coragem de admitir, mas muitos de nós, muitas vezes se frustramos na fé. Só que Deus não estava trabalhando numa cura, estava trabalhando em uma ressurreição. Então os seus caminhos são mais altos que os nossos. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão pai de nações, no natural parecia que Deus cometeu um erro, sim ou não? Percebeu que toda promessa que Deus te fez não condiz com o natural? Por que não condiz? Porque os céus são mais altos do que o padrão que você foi criado não se compara com o padrão que Deus tem para você. Toda a estrutura natural e humana que veio sobre a tua vida é fichinha para a estrutura daquilo que Deus tem do seu propósito para a tua vida. Então ele diz: os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos são mais altos. E agora, o que é que a gente faz? Se chama
Por aquilo que está acontecendo, pela condição, ou por aquilo que Deus está dizendo? E o que é que Deus diz? Você é pai de nações. Mas no natural, ele nem pai era. Parecia um erro isso. Só que Deus não erra, gente. Amém? As pessoas vão te chamar pelo que você é depois que acontece. Deus não, Deus se antecipa. Quando Deus está liberando palavras proféticas, o que isso significa é que Deus está se antecipando para as coisas que vão acontecer. Agora, o inimigo sabe que no reino espiritual há um poder operando agora sobre a tua vida por causa da palavra que você recebeu. O que é que ele vai fazer? Te distrair. Tentar devorar a tua mente com pensamentos e bombardeios para que você abra a mão da promessa. Mas hoje você vai combater o bom combate da fé. Diga, eu vou permanecer até o final. Quando Deus chamou Abraão, ele era pai? Não. Quando Deus chamou Davi, Deus rejeitou Saul e disse para Samuel: eu já tenho um homem segundo o meu coração. Só que Davi era uma criança e Deus já disse que ele era homem. Davi ainda era um menino, adolescente. E ainda assim Deus chamou ele pelo que ele iria se tornar. Da mesma forma, Deus te chama hoje. Não pela condição que você está vivendo, mas por aquilo que Ele vai manifestar na sua vida. Ungido, filho, amado, próspero, abençoado, curado, realizado. Alguém que vai ver milagres sobrenaturais da parte de Deus. Diga, eu nasci para viver o impossível de Deus nessa terra. Diga, eu não nasci para viver uma vida comum. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui, gente? O rei Candalabashuri Candaramanaias. Sabe qual é o problema da gente? É porque não está acontecendo agora do natural. E é por isso que você não se vê. Mas quando Deus te diz algo ou te chama de algo, na verdade Deus está se antecipando da maneira que Ele te enxerga. E é por isso que Ele libera uma palavra. E você pensa, não, mas já está bom, Deus, já vi milagre, eu já consegui isso aqui. Deus disse, ainda não é nada para o que eu vou fazer. Amém? Como eu vou ser abençoado ao viver milagres de Deus se eu tenho tanta dívida? Já percebeu que Deus coloca coisas sobre você que parece que não tem lógica? Se for bater a lógica, você enlouquece. Não sei vocês, mas algumas coisas que aconteceram comigo. Diga assim, posicionamento de fé. Algumas coisas estão esperando um posicionamento de fé. Você não pode ficar na inércia. Você precisa se posicionar. E não tem como se posicionar sem se alimentar. Juninho está aí hoje não é para dar um dozinho aqui não, né? Cadê Juninho do teclado? Tá aí? Não, né? Tem alguém no teclado? Se tiver alguém no teclado, eu ia dar uma... Vamos para Lucas capítulo 1. Quem lembra da história de... Só para a gente... Lucas capítulo 1, vamos lá rapidinho, verso 1. Você que era Malaquias, eu disse, Malaquias está tocando teclado agora. O negócio está sério. Bota aquela música Jeová Jireh. Lucas capítulo 1, verso 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, verso 2. Deixa eu pegar logo o versículo aqui para ir para ele. Verso 11. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou, não tenha medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu porás o nome de quê? João.
e ele te será um motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Só que quando o anjo começou a liberar essa palavra para Zacarias, ele tinha orado sobre algo, e aquilo não tinha acontecido. E quem já orou por algo aqui, por não ter acontecido, parou de orar? Já viu aquela oração que você faz e porque não aconteceu, você para de orar? Só que Deus ouviu a primeira oração. Amém? Deus não se esquece daquilo que você orou. A primeira coisa que Zacarias disse foi: eu não vejo como isso pode acontecer. Realmente você não vê como pode acontecer, porque os caminhos do Senhor são mais altos, seus planos são maiores. Não tem como ver. Se você tentar com a lógica e entender como Deus vai fazer aquilo que Ele está dizendo, você vai perder sua fé. O que é que você faz então? Eu rendo graças ao Senhor, fico em comunhão e só acredito. Eu não deixo de acreditar. Há coisas que você só precisa continuar acreditando. Tem milagres que não se manifestaram. Não é porque Deus não prometeu, a sua palavra não tem capacidade de se cumprir. É porque muitos não combateram o bom combate da fé. Timóteo recebeu uma palavra da parte de Deus, e Paulo disse: olha, permanece, combate o bom combate da fé, vai até o final. Algumas manifestações estão tão perto de acontecer, e aí tua mente é levada em tantas direções, vem sentimento, e você para de se alimentar. Não, chegamos até aqui, já viemos longe demais para parar no meio do caminho. Está na hora de ver milagres que a gente não viu ainda. Isso aqui é um milagre extraordinário, porque eram anos da vida desse homem tentando ter um filho e não podia, mas de repente uma palavra da parte de Deus é liberada. E ele disse: eu não vejo como isso vai acontecer. Ele duvidou, e a Bíblia diz que o anjo disse para ele: você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos atrapalhando, por causa da nossa falta de fé, o cumprimento de algumas coisas que já era para ter acontecido. Não estou dizendo isso para te culpar, mas para que você tenha um posicionamento de fé. Que mesmo, irmãos, a gente fica tentando arrumar razão, explicação, aí começa a condizer com a promessa, falar contra a promessa. Não, pode ter gigante, pode ter o que for, está na hora de possuir a nossa terra. Se Deus falou, vai acontecer e ponto final. Não importa o tempo, amém, irmãos? Só que a gente se sente desconfortável, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade medíocre, e Deus quer mudar a nossa mentalidade. Quem está comigo? Quando você está em uma situação por muitos anos e não acontece, começamos a nos contentar com a situação. E antes de fechar aqui para chamar o louvor, tem muita gente que está contentada com a sua situação. Não vai mudar mesmo, não vai acontecer, e você vai se conformando com algo. Não, Deus não quer você conformado com isso, porque Ele não te chamou para viver nesse lugar. Amém? Tem o mar vermelho, ele foi feito para ser transpassado. Tem milagres que só vão acontecer se você não se conformar. E muitas vezes a gente já se conformou, porque passou tanto tempo e não aconteceu. Aí vem uma palavra da parte de Deus para ativar aquela área de novo. Percebeu que antes de Deus fazer algo, Ele sempre libera uma palavra? Deus ia fazer isso com Zacarias, mas Ele queria liberar de novo a palavra para ativar o coração dele. E ele vai e se fecha e não acredita. Por não acreditar, Deus diz: espera aí, você não vai atrapalhar meus planos, dizendo por aí que não vai acontecer. Então ele ficou mudo. Algo incomum aconteceu. Deus fez esse homem silenciar-se. Se não for para falar de fé, fica calado. Quando você não estiver bem, vá orar, entrega ao Senhor, bota uma música, mas não fala contra a promessa. Seja um observador consciente, e você vai perceber que são crenças que estão em você, que não é nem o diabo, e é sua crença. O seu destino está lhe chamando hoje. Está na hora de viver aquilo que Deus projetou para a tua vida. Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Há coisas que você está vivendo que não é permanente, é só temporário, mas você já se conformou. Eu quero perguntar aqui nessa noite: onde estão os inconformados aqui essa noite? Eu perguntei onde é que estão os inconformados. Então vou perguntar na live, é melhor. Eu quero saber quem está me ouvindo aí, que está inconformado com sua situação. Esse culto é para essa pessoa. Essa celebração é para as pessoas que estão inconformadas.
Talvez você chegou aqui com uma fé como um grão de mostarda. Talvez você chegou aqui até desacreditado, mas uma coisa eu sei: se você não se conformar essa noite, algo vai começar a mudar a partir de hoje. Amém? Deixa eu só dizer algo para você aqui. Isso não é permanente, é temporário. Tem algo que já começou a acontecer na sua vida. Só o fato de você ter chegado aqui, só o fato de ligar esse som hoje para me ouvir, milagres já começaram a acontecer. Porque toda vez que a palavra de Deus está sendo liberada, uma unção é liberada junto com a palavra e a voz profética. Algo do seu destino começa a mudar hoje. Você está esperando o quê? Um toque de um anjo, né? Uma vibração, uma sensação. Tem gente aqui que veio e só Deus sabe como está a sua vida por dentro. Quebrado mesmo, quebrada. Mas Deus vai reconstruir você por dentro. E você vai viver o novo de Deus a partir de hoje. Eu sinto uma presença do Espírito Santo tão forte. Porque na verdade, eu percebo que esse não é um culto de ensino. Não serão quartas de ensinos. Serão quartas voltadas mais para o profético. Muita gente está em silêncio porque não acreditou. Porque se acreditasse, estava dando voz à promessa. Ficou calado, ficou mudo. Está mudo, muda diante. Como é que você está? Não sabe nem o que dizer mais. Mas essa situação não é permanente. Deus sabe disso, e o inimigo também. Mas primeiro começa se acalmando. Antes do povo ir para o mar, antes de marchar, venham acalmar-se. Descanso. A gente acha que o maior milagre é um milagre externo, né? Mas não, é o interno, é se acalmar. Se você ficar em pé, crendo em coisas maiores, se prepare para o que Deus vai fazer. Tudo que Deus quer é que você permaneça em pé, crendo em coisas maiores. Porque Deus nos chamou para viver de fé em fé e de glória em glória. Deus não nos chamou para viver de fracasso em fracasso e recuar. Sabe quantas coisas você já foi ousada e viveu coisas sobrenaturais, mas parece que o tempo vai passando, você vai se acomodando e ei, você não percebeu. É como se esse espírito de ansiedade colocasse uma sedação em você. Uma leoa que é pronta para caçar, rugir, morder. Eu duvido um caçador pegar uma leoa sem um tranquilizante, sem colocar aquele tranquilizante no pescoço dela, atingir ela e ir lá prender ela. Eu duvido. Tem muita gente que parece que levou um dado daquele de tranquilizante na vida. Deus quer que você volte a rugir. Sedados pela rotina, sedados pelas pressões, sedados pelos boletos, sedados pelas circunstâncias. Você não nasceu para ser sedada e sedado. Você nasceu para viver a caça. Há uma unção selvagem dentro de você. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala da unção do boi selvagem. Eu duvido colocar um boi selvagem no cercado e a cerca segurar ele. Pega um boi domesticado, bota uma cerca e ele fica lá. Agora pega um boi selvagem e bota um cercado para ver se ele fica, Léo. Ninguém segura, ele vai arrebentar a cerca, ele vai se enrolar com cerca, com arame, com tudo, mas ele não fica preso. Deus não quer você preso em área nenhuma, é por isso que tem uma unção para isso. Uma unção para coragem, para ousadia. Domesticaram você demais na fé. Meu Deus do céu. 9 meses depois nasce a criança, nasce a promessa. Isabel e João Batista estão de posse da promessa. E com 8 dias de nascido, ele tinha que colocar o nome por causa da circuncisão. Só que ele ainda não estava falando, porque ele ficou mudo. Então Isabel disse a João. Eles olharam estranhamente para os dois, né? Porque naquela época tinha que saber o nome da criança. E Isabel disse: é João. Então todos os familiares, tios, parentes, primos começaram a reclamar e dizer: mas não tem ninguém com esse nome na família. E outra coisa, a mulher não tinha voz como na época de hoje.
Ela não poderia dizer o nome do filho, só o pai, mas o pai estava calado. Como é que João ia poder falar? Elas não tinham autoridade e influência para isso, como hoje. Então olharam para o pai, mas ele não conseguia falar. Ele fez um sinal para que pudesse escrever. E para a surpresa das pessoas, ele escreve João. No momento que ele escreve, a boca dele foi aberta. João significa graça. As escrituras dizem, eles deram nome ao bebê. Não a mãe nem o pai, mas os amigos e familiares. Eles falaram sobre o que eles pensavam, qual seria o melhor nome para a criança. Às vezes as pessoas são bem intencionadas e eles vão dar nome à sua promessa. Só que quem deu nome à sua promessa foi o pai. Todos nós temos eles. Pessoas que a gente vai ouvir, vai nos dar conselhos. Mas você não pode deixar que outras pessoas dêem o nome ao seu bebê, à sua promessa. Isabel disse, o nome é João. Ninguém acreditou, disse, mas não tem ninguém nessa família com esse nome. Você não pode fazer isso. Quando chegou a vez de João Batista, quando chegou a vez de Zacarias, Zacarias escreve João. Porque só o pai poderia colocar o nome. Só o Pai Celestial pode determinar o nome sobre a tua promessa. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as circunstâncias estão gritando, o Pai já deu o nome. Qual foi o nome que Deus te deu? Qual foi o nome que Deus deu sobre essa situação? É esse nome que você vai se agarrar e declarar essa noite. Será graça. Nós vamos fazer como Zacarias fez diante dessa grande montanha. Aos brados de graça, montanha, você vai virar um pequeno monge. Nós vamos destruir coisas que estão na nossa frente. Como? Por força? Não. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Como? Aos brados de graça. Eu queria soltar essa canção. E eu queria que você fechasse os olhos, colocasse a mão no seu coração e lembrasse, enquanto a gente canta essa canção, promessas antigas que não se cumpriram. Eu não estou falando da promessa dessa semana. Eu estou falando de promessas antigas. É por isso que eu entrei nessa história de Zacarias e de Isabel.